Pronto. Pessoal, muito bom dia. Estamos iniciando aqui a nossa Semana da Computação do Encontro de Ciências Exatas e Tecnologia de 2021, ok? A moderadora dessa palestra aqui seria a professora Edith, mas ela infelizmente não vai poder entrar, então eu estou aqui, tô substituindo a professora e fazendo O nominho dela tá aí, ela não tá? Então, mas ela vai ter que sair e voltar Tá. rapidamente, tá bom? Desculpa. Então, nesse sentido, a gente vai iniciar o nosso evento com a palestra aí do Felipe, né? Deixa eu pegar aqui do lado, eu estou com uma colinha. É o Felipe Valência. O Felipe Valência já é conhecido da gente, ele tem ajudado aí nas aulas com a professora Edith, né? Mas antes de falar sobre o Felipe, antes de apresentar ele, pessoal, eu queria lembrar o seguinte: a abertura oficial, veja, não sou eu que tá abrindo oficialmente o evento, tá? A abertura oficial do evento vai ocorrer hoje à noite, às 18 horas, né? É estranho, mas o oficial é às 18 horas. O diretor da faculdade vai fazer a abertura, vai ter uma palestra bem interessante da PMI, né? PMI, e aí, acho que vale a pena vocês participarem também às 18 horas. Faz parte aí dos eventos, das atividades, vocês podem selecionar e participar da abertura, tá? Então, vamos lá. Confere se é 18 ou 19, Júlio. Eu não sei se eu olhei errado quando eu fiz inscrição. Fica todo mundo atento. Isso, mas eu acho que eram 18. Alguém pode confirmar? Se não me engano, era 18. Precisa ver no Idem lá. Começam às Esse 19. horário certinho, tá? Depois eu confirmo com vocês. Mas a ideia é o seguinte, então, o Felipe Valência está aqui, né? Deixa eu falar um pouquinho dele, mas antes disso, o título da palestra é O Mundo das Linguagens de Descrição de Hardware, tá? O Felipe Valência, ele é graduado e mestre em Engenharia de Computação pela Poli, USP, né? Atualmente realiza doutorado na mesma instituição, atua como pesquisador na área de computação de alto desempenho, com enfoque em algoritmos heterogêneos e aceleradores implementados em hardware. Precisa falar a última frase, Felipe? Você que sabe. Nas horas vagas, gosta de caçar pokémons e assistir animes, certo? Que Isso aí. legal. Bom, Felipe, então tá aí com você, a gente tem até as 10 horas, né? Agora são 8h30, aí você tem bastante tempo para fazer a sua apresentação, aí a gente reserva o finalzinho da palestra para a gente fazer perguntas. Eu não sei se você prefere fazer uma interação no meio ou é melhor apresentar. Eu prefiro interação mesmo, porque às vezes tem algum ponto que o pessoal acha mais interessante, queira que fale um pouco mais, né? Então, pessoal, então fica à vontade, a gente vai ficar atento aqui, a Tainá está junto com a gente também. Deixa eu apresentar a Tainá, que ela é a nossa ajudante, ela também faz parte, assiste aula com a gente aí, né? Ela vai nos ajudar aí a pegar as perguntas no chat, então manda aí pra gente. Pode abrir o microfone, aí vocês podem fazer pergunta, tá? Normalmente. Então, Felipe, se você tiver que disponibilizar algum material ou fazer compartilhamento de tela, fica à vontade, tá bom? Eu Muito só ia obrigado. perguntar, Muito Júlio, eu não obrigado. estou enxergando o chat. O Eu botãozinho de acho que chat. eu tenho a impressão que você, como convidado, não deve ter essa possibilidade. Então faz o seguinte, a gente fica atento no chat e faz as perguntas para você, tá bom? Eu também não estou com acesso ao chat. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo o chat. Você consegue, né, Tainá? Normal. Eu também. Uhum. Acho que Vai é porque ver eu que sou aluna. Eu consigo, talvez por ter entrado. Eu entrei pelo Iven 3. Bom dia, Bom dia, vice-coordenadora. Bom dia, bem-vindo, Cris. Felipe. Bom dia. Tainá. Bom dia a todo mundo que está Bom aí dia, participando. A gente está aqui com 55 participantes, está ótimo, né? Um bom 58. começo. É a nossa primeira palestra da segunda semana de computação. Eu desejo que seja muito proveitosa para todo mundo, tá? Muito obrigada pela participação aí dos convidados, dos ajudantes,
né, do nosso coordenador, que se empenhou bastante para chegar até aqui, porque não foi fácil, né? Mas eu acho que ficou uma semana boa, tá bem organizada. Então, para os alunos, os colegas, estou vendo a Marinês aí, a Gi que está aí, todo mundo, então, uma boa semana, que seja bastante proveitosa. Bom dia aí. Legal. Felipe, então faz assim, então, se aparecer perguntas aí, a gente vai, na medida do possível, a gente vai interrompendo, já que você prefere que seja interrompido no meio, né? A gente faz as perguntas, tá bom? Aí a Tainá, o pessoal, tudo ajuda a gente aí, ok? Vamos lá, fica à vontade. Beleza, eu vou Muito obrigado. Compartilhar minha tela aqui. Vamos ver se eu consigo, né? Cadê? Vixe, será que eu não tenho essa opção também? Ai, ai. Não tem? Ah, não, tá aqui, achei. Ah, é a setinha. Acho que tá aparecendo aí para vocês, né? Tá aparecendo. Sim. Beleza. Tata, eu te mandei o link pelo WhatsApp, depois você coloca no chat, o link do Drive tem esses slides e tem umas coisas a mais, caso o pessoal queira pegar, tá? Coloco. Então, gente, estamos aqui na abertura da abertura, praticamente, já que a abertura é só de noite. E eu fui convidado pela Tainá para falar com vocês nessa primeira palestra, né? Depois a gente vai ter uma oficina mais tarde, caso alguém queira continuar aí escutando a minha voz. Vamos falar sobre esse mundo, né, das linguagens de descrição de hardware. Assim, é um desafio tremendo falar com vocês em apenas 1h30, como muitas palestras terão esse mesmo desafio, né, de falar muita coisa em pouco tempo. Mas, assim, o que eu quero que vocês entendam eu não sei nem quanto vai durar essa apresentação aqui. Vocês falam assim, Felipe, vai durar quanto tempo? 1h30, 2 horas, 1 hora? Eu não sei. Então, assim, nós vamos montar juntos essa palestra, né? Se tiver algum ponto que vocês achem mais interessante, que vocês queiram conversar um pouco mais, a gente conversa. Eu separei um tempinho aqui para fazer alguma demonstração para vocês. Eu vou mostrar, eu estou aqui com uma... Deixa eu até já mostrar. Não sei se está bem enquadrado, mas eu estou com uma placa FPGA aqui em casa, então a gente vai colocar os LEDs piscando, vai fazer uns circuitinhos dentro dela, né? Enfim, deixar uma coisa um pouco mais lúdica para a gente. Mas assim, a gente vai montando aqui, né, a palestra com base no que vocês acharem interessante. Então, temos um roteiro muito grande até, mas não tem problema. Vou começar provocando vocês e logo depois motivando. E quando eu falo provocar é sempre num bom sentido, não vou ofender nenhum de vocês aqui de maneira alguma, claro, né? Nós vamos falar sobre a FPGA, no caso que eu já mostrei aqui para vocês rapidamente, né? Essa placa maravilhosa. Comentar sobre a questão das linguagens de descrição de hardware. E aqui a gente tem uma série de tópicos, né? Esses tópicos aqui é porque eu vou focar com vocês na linguagem VHDL, que é uma das linguagens de descrição de hardware. Aí vocês vão poder falar assim, tá bom, Felipe, e as outras linguagens? Você não vai ensinar as outras? Bem, né? Como vocês estão, assim, carecas de saber da graduação de vocês, né? Não tem como ensinar todas. A gente ensina 1, 2, né? E aí, como tem bastante coisa que é repetido entre as linguagens, vocês conseguem muito bem se virar ao aprender uma nova linguagem. Opa, cliquei aqui sem querer. Então, a gente vai se basear aqui na VHDL, que inclusive é a linguagem que eu tenho mais familiaridade, né? E aí vocês vão entender um pouco como é que funciona uma linguagem de descrição de hardware, que é bastante diferente de uma linguagem de programação. E depois tem um pouquinho aqui de como mexer com HDL na prática, né? Que a gente vai fazer demonstração. Então, eu pensei, como é que eu vou fazer para provocar vocês, né? E aí eu decidi procurar no LinkedIn, e eu não tenho LinkedIn antes que alguém pergunte, tá? Mas eu decidi procurar lá no LinkedIn vagas de empresas, assim, famosas, né? Que alguns de vocês almejam trabalhar algum dia, que envolvam essa parte de linguagem de descrição de hardware. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma vaga na Apple, então a Apple está interessada. A gente tem uma vaga na SpaceX, se alguém quiser fazer foguetes, está interessada também. Temos vaga na Intel. Já vou falar um pouquinho mais sobre a Intel, é uma questão bem interessante sobre isso. Temos também vaga na NVIDIA, olha só, o pessoal que gosta de mexer com essa parte de placa de vídeo, eles também se interessam por esse assunto, né? Então, assim, temos uma porrada aí, né, de empresas grandes, renomadas, né, as Big Techs, né, em outro sentido, mas, assim, que se interessem por essa área de linguagem de descrição de hardware.
Então, feita essa provocação, vamos tentar aqui, né, motivar vocês a assistir essa minha palestra às 8h30 da manhã de uma segunda-feira, né? E aí eu coloquei uma frase: a cada ano as coisas mudam. Nossa, que poético, né? As coisas mudam a cada ano, né? O que eu quero dizer com isso? Como é que a gente faz? Porque assim, eu tenho um celular esse ano. Ano que vem vão lançar uma nova linha de celulares. Ano que vem vão lançar uma nova linha de processadores. Ano que vem vão lançar um novo hardware. Isso aí a gente já sabe. Inclusive tem até aquela questão da cultura consumista e blá blá blá, mas enfim, a cada ano coisas novas são lançadas. E como isso é possível? Como é que a gente faz para conseguir lançar tão rápido, né? Já pararam para pensar nisso? Então, por exemplo, esse ano lançou, sei lá, um novo iPhone, eu acho que é o iPhone 13. Ano que vem vão lançar um novo iPhone. Vocês acham que, opa, acabei de lançar o iPhone 13, vamos agora começar a trabalhar no iPhone 14, nesse período aí de um ano? Claro, não é exatamente um ano que o pessoal começa a trabalhar desde antes. Mas como que funciona esse processo? Como que sai o hardware, fica pronto tão rápido, né? Vocês acham que chega lá, por exemplo, o engenheiro lá da Apple e fica colocando os fiozinhos, né? Aí ele coloca o fio assim, opa, esse fio aqui tá quebrado, aí puxa o fio, aí coloca outro fio, opa, agora o fio funcionou, vamos testar aqui, né? Aperta o botão. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês acham que é assim que funciona o processo? Assim, já antecipo para vocês que não é assim que funciona, porque se fosse dessa forma, né, seria inviável a gente ter um ciclo de desenvolvimento do nosso hardware que fosse tão rápido assim. Então, assim, tem que existir algum recurso, algum artifício para a gente conseguir viabilizar, né, esse desenvolvimento rápido. E quando eu falo em recurso e artifício, eu não falo do pessoal trabalhar 20 horas por dia e dormir 2 horas por noite, né? Isso daí é meio exagerado. Mas, assim, tem que ter alguma coisa para conseguir, né, viabilizar isso. Então, como que era no passado? E essa imagem eu peguei, inclusive, de um laboratório que eu fiz na minha graduação, e eu tive que montar, né, esse circuito aqui. Essa famosa macarronada cheia de fios aqui. No caso, isso daqui, caso alguém esteja se perguntando o que é, isso daqui é uma unidade lógica aritmética que só faz 4 operações. E só para fazer 4 operações já ficou esse monte de fios aqui, né? E aí, legal, você está lá montando, colocando os fios, aí você vai testar. Não funciona. Por que não funciona? Será que eu usei o componente errado? Será que o meu projeto está errado? Será que esse fio aqui azul que eu estou colocando no meu cursor, na verdade, ele está partido por dentro e aí não passa o sinal elétrico e nada funciona? Eu não sei. Eu realmente não sei. Então, vejam a dificuldade que é você fazer um circuito, você testar um circuito, não, ou até mesmo um protótipo, nesse modelo aqui de vocês usarem os fios, né? Então, a gente tem uma série de incertezas que não temos como garantir onde está, né? Não temos onde localizar onde está o problema do nosso projeto. Mas calma, isso daqui é o passado, né? Temos de presente hoje em dia. Temos aqui, então, um código, no caso, um código escrito em VHDL, que também descreve o funcionamento da nossa ULA. Então, exatamente o que eu fiz aqui, nesse monte de fios, nessa placa verde, eu estou fazendo aqui nesse meu código. Eu carrego esse meu código nessa minha placa aqui e pronto. Está funcionando. E se eu quiser alterar? Eu vou alterar 1 ou 2 linhas de código aqui e a minha ULA já vai ter um funcionamento totalmente diferente do que se eu tivesse que vir aqui, tira fio, tira componente, põe componente, torce para continuar funcionando, né? Então isso daí é um problema real, funcionava antes, não funciona mais, né? Então, assim, as coisas mudam e as coisas foram evoluindo, né? Então, hoje em dia, o pessoal usa muito mais essa questão das linguagens de descrição de hardware. Só que aí eu sei que alguns vão estar se perguntando, mas espera aí, então o produto final que eu vou comprar é isso? É essa linguagem de descrição de hardware? Quer dizer então, Felipe, que tem uma placa FPGA no meu celular, no meu processador, no foguete? Será que tem uma placa FPGA lá, né? Já vou falar com vocês um pouco mais sobre isso, mas assim, ainda existe, claro,
essa questão aqui dessa montagem. É normal isso, principalmente se vocês forem pegar, por exemplo, né, projetos da parte de internet das coisas. Às vezes vocês têm uns projetos que vocês vão usar, alguns sensores, atuadores, microcontroladores, como por exemplo Arduino, ESP, né? Não é que isso daqui não existe mais. Porém, quando nós vamos para projetos mais sofisticados, como aqueles que eu mostrei no começo da palestra, das empresas, né? Elas vão optar aqui por usar essas linguagens de descrição de hardware, pelo menos durante a fase de prototipação. Na fase do produto final, de realmente lançar um produto, né, aí as coisas podem mudar um pouco. Vamos falar um pouco, então, sobre o que é a FPGA que eu mostrei para vocês, né? Então, a FPGA tem essa sigla aí, né, que seria Field Programmable Gate Array, né, que seria arranjo lógico de portas programáveis. Essa é a tradução mais ou menos literal que o pessoal usa. É interessante já resolver com vocês uma ambiguidade, que é o seguinte: quando eu mostro, né, isso daqui para vocês, espero que esteja aparecendo bem isso daqui é o que nós chamamos de placa FPGA. Só esse quadradinho preto aqui, né, que seria mais ou menos aqui, que é a nossa FPGA. A placa FPGA, no fundo, ela é a junção da FPGA, né, que é esse quadradinho preto, junto com uma série de periféricos que permitem ao usuário, né, a gente, interagir com ela. Então, por exemplo, aqui eu tenho botões, eu tenho chaves, eu tenho displays hexadecimais. Tá aparecendo bem a FPGA aí que eu não estou conseguindo ver o que eu estou mostrando. Tá, dá para ver. Beleza. Então, eu tenho chaves, displays hexadecimais, botões, tem esses pinos aqui que nós chamamos de pinos de PIO, enfim, tem uma série de periféricos aqui, né, para a gente interagir com a FPGA. Inclusive, eu vou até contar para vocês uma história engraçada, que foi o seguinte. Eu atuo bastante lá na Poli, num laboratório que nós chamamos de Laboratório Digital, que inclusive foi o laboratório que a professora Edith fundou há muito tempo atrás. E a gente precisava comprar placas FPGAs novas para usar. Inclusive, essa placa FPGA aqui não é minha, eu peguei emprestado de lá. E aí, como vocês bem sabem, né, serviço público tem que abrir licitação, tem que ver qual empresa oferece o melhor preço e por aí vai. E a gente colocou lá, ó, a gente quer uma placa FPGA, tem que ter a FPGA tal, tem que ter tantos botões, porque assim, a gente limita ao máximo o escopo para as empresas comprarem exatamente o que a gente quer. Tudo bem. E aí teve uma empresa lá que acabou ganhando a licitação, porque realmente ela ofereceu um preço assim, muito em conta, até nos surpreendeu. Tudo bem. E aí eu lembro como se fosse ontem, eu estava lá no laboratório, chegou lá a pessoa com a remessa das placas FPGAs, claro, eu não assinei nada porque eu não tenho nenhuma relação com isso. Aí foi o técnico lá do laboratório assinar, só que assim, a caixa estava muito pequena. E aí o técnico pegou a caixa e falou assim, eu não vou abrir isso. Vocês estão me sacaneando aqui, eu não vou. Isso aqui está errado, né? E qual que foi o problema? A gente tinha comprado, eu acho que 20 placas FPGAs. A empresa, em vez de vender as 20 placas FPGAs, elas venderam apenas 20 FPGAs. Apenas esse quadradinho preto aqui. Então, em vez de ter uma caixa gigante, era praticamente um tabletinho assim que a empresa falou, tá aqui o pedido de vocês. E aí, nossa, deu grandes problemas para se resolver isso, mas no final tudo certo. Mas assim, essa história toda para contar para vocês que essa questão de você não conseguir definir o que é FPGA e o que é placa FPGA, né, acontece bastante na prática. E aqui tem uma curiosidade interessante para vocês, uma coisa que eu acho que a maioria de vocês não sabe, que é o seguinte: maiores fabricantes de FPGA. A gente tem a Altera, que a Intel comprou, já faz uns 5 anos, 6 anos. E a gente tem a Xilinx, que a AMD comprou, eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. Vocês conseguem perceber que as duas maiores fabricantes de processadores que a Intel e a AMD compraram, as duas maiores fabricantes de FPGA? Essa daqui da Intel e da Altera eu já sabia. Quando eu vi essa da Xilinx e da AMD, eu realmente fiquei impressionado. Porque assim, se vocês me perguntarem, Felipe, qual que é o futuro? Claro, a gente pode tentar fazer previsões aqui, né? Então, assim, hoje em dia, vocês conseguem comprar um computador que ele tem um processador e ele tem uma GPU.
Mas, assim, nada impede de, talvez, a médio prazo, sei lá, 7 anos, 5 anos, vocês terem um computador que ele tenha uma CPU, uma GPU e uma FPGA. Tudo no mesmo desktop, no mesmo notebook. Para falar a verdade, isso já existe. A Intel já lançou processadores que você tem, parte dele é CPU e parte dele é FPGA. Só que são processadores para a área de alto desempenho. Então, assim, são processadores caríssimos e que vocês nunca tiveram contato. Assim, processadores que custam 90 mil reais, 100 mil reais, né? Então, assim, vocês não tiveram contatos com isso ainda, mas já existe. A Intel já lançou isso. A Xilinx eu não soube ainda. Então, assim, temos aí um certo horizonte favorável para integrar a FPGA nas nossas vidas. A FPGA, a gente, em geral, vai usar esse HDL, né? O HDL vem de Hardware Description Language, linguagem de descrição de hardware. E a placa FPGA tem um detalhe que é, ela precisa de um software proprietário para uso. Então, assim, salvo raras exceções, vocês não vão encontrar FPGAs, digamos, open source. Em geral, o que domina o mercado mesmo, né, são essas FPGAs proprietárias, principalmente da Altair e da Xilinx, né, da Intel e da AMD, e que essas FPGAs proprietárias precisam necessariamente de um software proprietário para vocês usarem. Por que isso? Porque esse software proprietário, ele vai pegar a linguagem de descrição de hardware, vai fazer um processo como se fosse uma compilação, não é bem uma compilação, e vai gerar uma espécie de executável para a arquitetura da FPGA. E só quem sabe a arquitetura de cada FPGA é o fabricante. Então, assim, por isso, né, que a gente precisa aqui usar um software proprietário para isso. E, é claro, a questão de alto desempenho. E quando eu falo alto desempenho, eu sei que muitos vão pensar logo na questão de tempo de execução. Então, tempo de execução, sim, contribui para o alto desempenho. Mas tem mais do que isso. A gente tem, por exemplo, a questão do consumo energético, que é algo que está muito em alta, né? A gente racionar energia. Então, assim, teve um momento onde o pessoal minerou Bitcoin em FPGA. Por quê? Porque você minerar Bitcoin em FPGA, o consumo energético é muito mais baixo. Inclusive, a título de curiosidade, nessa semana, acho que é nessa semana, um colega meu, o Vitor, vai estar apresentando um projeto lá no Simpósio Brasileiro de Segurança, que nós fizemos um dashboard para controlar a mineração de Bitcoin em FPGA. Então, assim, temos aí várias possibilidades de trabalho com FPGA. E agora, a título de curiosidade, para quem não estava vendo eu mostrando aqui na tela, né, tem uma imagem da mesma placa FPGA que eu tenho aqui. Vamos tentar, né, entender como é que funciona a placa FPGA por dentro, porque assim, eu estou afirmando para vocês, a placa FPGA, ela simula o comportamento de qualquer sistema digital possível. Qualquer um vocês conseguem simular com a placa FPGA. Desde uma porta END, até um multiplexador, até mesmo um processador, assim, normal. Mas como, né? Como é que será? Porque parece tudo muito mágico, né? Eu, quando fui ver a placa FPGA por dentro, não literalmente, né, mas eu fui pesquisar esse diagrama interno, eu fiquei muito impressionado. Como é que funciona isso, né? Então, a gente tem aqui uma placa FPGA, vamos dar um zoom nela. A gente tem agora aqui a FPGA especificamente, vamos dar mais um zoom. Aqui já aparece uma questão interessante, aparece o conceito de Logic Cell, que seria a célula lógica. Então, a placa FPGA, a FPGA em geral, ela é dividida em células lógicas, junto com blocos de I/O, que seria blocos de entrada e saída, né, onde a FPGA vai interagir com o que nós chamamos de mundo exterior, né? E nós temos barramentos de interconexão, que ligam esses blocos de entrada e saída com essas células lógicas. Tudo bem, vamos dar mais um ainda no nosso FPGA. Pronto. Chegamos aqui no que seria, né, a parte mais baixo nível da nossa placa FPGA. Claro, isso que eu estou mostrando para vocês pode variar dependendo da FPGA. Mas a ideia, né, é que a gente tem aqui esses bloquinhos, e esses bloquinhos são divididos em duas partes. A gente tem uma LUT é uma tabela que relaciona entradas com saídas,
a gente tem aqui um flip-flop. Não sei quantos vão se lembrar, quantos já fizeram essa parte aqui de um curso de organização de computadores, ou então um curso de sistemas digitais. Nós temos um flip-flop, que seria o elemento sequencial, o elemento que guarda a memória. E nós temos aqui um multiplexador também. Caso alguém que esteja assistindo seja do primeiro ano, vocês vão ver flip-flop na semana que vem, eu acho, né? Então, vai fazer muito mais sentido isso para vocês. Então, a gente consegue aqui separar, né, a nossa célula lógica, esse nosso retângulo aqui, em duas partes. A gente tem a parte que vai cuidar da lógica combinatória, que é uma lógica que não tem memória, então as saídas dependem apenas das entradas. E temos aqui esse flip-flop que vai cuidar da nossa lógica sequencial, que é a lógica que tem memória, né? Então, a gente sempre tem que entender que um circuito digital ele é dividido em sua parte combinatória e na sua parte sequencial. E a FPGA ela consegue, então, né, descrever as duas partes do circuito por meio das suas células lógicas. Agora, eu queria entrar aqui, né, numa discussão com vocês, porque alguns vão falar assim, Felipe, logo quando você estava fazendo a provocação, apareceu lá ASIC. O que é o ASIC? Né? O ASIC, aqui eu coloquei a sigla, é esse Application Specific Integrated Circuit, ASIC. O ASIC, então, fazendo aqui a tradução literal, né, é um circuito integrado de aplicação específica. Como assim? A FPGA, eu posso colocar o que eu quiser nela. Eu posso colocar uma porta end, eu posso colocar um multiplexador, eu posso colocar um sistema de controle de foguete, eu posso colocar um sistema de controle de metrô, eu posso colocar um processador, eu posso colocar um monte de coisa dentro dela. O ASIC não. O ASIC ele vai fazer apenas uma coisa. Então, se eu tenho um ASIC, se eu tenho um componente que controla foguete, ele só vai controlar foguete. Se eu tenho um ASIC que controla o metrô, ele só vai controlar metrô. Se eu tenho um ASIC que faz controle de um reator nuclear, ele só vai fazer controle de reator nuclear. E aqui vai uma curiosidade para vocês. Eu descobri ano retrasado, numa visita lá no IPEM, que é o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares da USP. Né? Não da USP, mas enfim, é um instituto que fica lá na USP, que a mesa que controla o reator de pesquisa deles tem uma placa FPGA. Inclusive, eles queriam que eu montasse, mas eu não sabia montar isso. Então. Enfim, mas eles usam uma FPGA lá. Então, qual que é a ideia aqui? Uma FPGA, uma vez que eu gerei o circuito, que eu fiz o protótipo, que eu testei na minha placa FPGA, eu posso, a partir daí, gerar um ASIC, gerar um circuito de propósito específico. E como é que a gente faz isso? Em geral, é um processo caro, vai custar aí alguns milhões de dólares, para vocês fazerem uma placa de silício, e nessa placa de silício, conseguir, então, criar, né, esses ASICs. Só que uma vez que vocês tiverem esse custo inicial caro dessa placa de silício, o custo de vocês gerarem, de vocês criarem um ASIC, ele é muito baixo. Vai ser aí talvez $1, $2, né? Depende muito do circuito. Então, aqui vai ter uma certa dúvida. Quando é que na prática eu vou usar a FPGA? Quando é que na prática eu vou falar assim para o meu cliente, tá aqui, ó, o seu produto. É essa placa FPGA, junto com o código que faz exatamente o que você quer. E quando é que eu vou falar para o meu cliente? Olha, tá aqui o seu produto, é o ASIC aqui, eu estou te dando ele. Alguém consegue supor alguma coisa em relação a isso? A dica está no custo que eu falei para vocês. Tainá, temos algo no chat? Tô olhando aqui, porque ninguém mudou nada, né? Então, eu acho que não. Você pode chutar alguma coisa, então. Eu? Chuta aí alguma coisa. Não sei. Ah, se for de dia, a gente vende FPGA. Se for de noite, a gente vende ASIC. Pode ser. Pode ser isso aí. Tá valendo. Tá valendo. A ideia é a seguinte, gente. Eu não falei isso ainda, mas quanto vocês acham que custa essa placa aqui? Essa placa, ela custa
por volta de R$1.000. Se eu quiser vender um micro-ondas que tem uma placa FPGA dentro, a placa FPGA é pelo menos 2 vezes o preço do micro-ondas. Alguém vai comprar? Não. Se a pessoa falar assim, nossa, tem uma placa FPGA, é chique, eu vou comprar, mas alguém vai comprar? Não. Porque o preço da FPGA encarece muito o preço do produto. Até porque, quando falamos, por exemplo, do micro-ondas, é um produto que é vendido em ampla escala. Imagino que muitos de vocês têm micro-ondas em casa. Então, assim, a gente quer um produto que seja barato também, né? Até para ter a competitividade. Agora, se eu falar, por exemplo, lá, no exemplo que eu dei para vocês, de uma mesa que vai controlar um reator nuclear. Quantas pessoas no mundo vão comprar uma mesa que controla reator nuclear? Não é um micro-ondas da vida. Sei lá, 500 pessoas vão comprar? Não sei. Então, assim, é um produto muito mais caro e é um produto que pouca gente vai comprar. Então, assim, nesse caso, vale a pena eu ter aquele custo inicial, aqueles milhões de dólares, para gerar um ASIC? Geralmente não. Não vale a pena. Agora, se a gente pega, por exemplo, um micro-ondas, ou então, sei lá, pega um celular que muita gente vai comprar, aí vale a pena sim eu ter esse grande custo inicial aí, né, para gerar esse ASIC, para com isso conseguir baratear o meu produto e mais pessoas comprarem. Então percebam que é um jogo aí, né? Porque, em geral, quando eu falo para o pessoal de FPGA e ASIC, todo mundo vai falar assim, o ASIC é melhor, vamos sempre de ASIC, é mais barato mesmo. Mas não é sempre assim. Então, assim, os casos que eu dei como exemplo, até mesmo o caso do metrô. Por que eu estou falando do metrô? Porque eu sei que a linha 4 amarela, que era uma linha que o pessoal lá da Poly dá suporte ainda hoje, eles usavam, pelo menos, não sei se ainda usam, mas eles usavam a FPGA nessa parte de controle. Porque como era só para eles isso, é muito mais em conta você passar, né, você comprar uma FPGA e falar, tá aqui o código, põe lá na sua placa do metrô, do que você gastar alguns milhões aí de dólares para você gerar o ASIC, sendo que só eles vão usar. Vocês tiveram um custo aí de alguns milhões de dólares, e esse custo, na prática, não teve grande compensação financeira, né? Então, para eles, não valia a pena. O que eles queriam mesmo era a placa FPGA no circuito deles. Então, é até bom vocês terem essa discussão, mas que, eu não quero mexer com linguagem de descrição de hardware, tudo bem. Mas essa questão do senso crítico, né, do mercado, é algo muito importante. Vocês verem que não é tudo preto no branco, não. Tem que ter uma discussão aí por trás para vocês entenderem como as coisas funcionam aí. Então, vamos agora entrar realmente na parte das linguagens de descrição de hardware. Então, o que são essas linguagens? São linguagens que permitem descrever, né, o funcionamento de um circuito digital. Então, eu posso, por exemplo, descrever uma porta AND usando uma linguagem de descrição de hardware, como nós já iremos ver como isso funciona. Aqui eu coloquei 4 exemplos de linguagem de descrição de hardware, tá? Existem várias, assim como tem várias linguagens de programação, C, C++, C Sharp, Ruby, Python, Java, Perl e por aí vai. A gente tem um monte de linguagem de descrição de hardware. Eu coloquei aqui 4 que são mais conhecidas, mas nós iremos focar aqui, então, na VHDL. E o que é esse VHDL, né? É muito interessante porque VHDL é uma sigla dentro de outra sigla. Então, VHDL vem desse aqui, Very High Speed Integrated Circuits. Isso daqui é só o V, então o V gerou tudo isso daqui. E aí a gente tem o HDL, Hardware Description Language. E é interessante porque, assim, muito se fala, né, dos avanços tecnológicos que a gente tem durante períodos de guerra. Aqui tudo bem, aqui não foi um período de guerra, mas, assim, o VHDL surgiu num contexto militar, no contexto do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e surgiu num contexto assim muito pequeno para o que ela é hoje,
que era um contexto apenas de documentação. Então, assim, o Departamento de Defesa tinha um monte de componentes e não tinha documentação satisfatória. Aí eles falaram assim, não, peraí, precisamos documentar. E aí criaram, né, essa linguagem, criaram o VHDL só para documentar. Não tinha ainda criação de circuito, nada, só tinha documentação. E era isso que eles faziam. Só que aí chegou o nosso querido I3E. Para quem não conhece, o I3E é o Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas. E é uma unidade, assim, um órgão internacional que padroniza um monte de coisas que envolvem a elétrica e a computação. Desde aqui, por exemplo, do VHDL, até protocolos de comunicação, Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso daqui o I3E padroniza, eles criam as normas deles internacionais, né? Então, assim, o I3E viu o potencial lá, né, no VHDL, e eles padronizaram, então, em 87, e aí, daí em diante, só cresceu a possibilidade de aplicações distintas. E aqui vamos começar já, né, a entrar um pouco na sintaxe. Eu coloquei muitos slides da parte da sintaxe, mas eu acho que eu não vou focar tanto na sintaxe aqui com vocês, porque senão vai ficar meio maçante a apresentação. Mas vamos ver aí até onde a gente consegue caminhar com essa parte da sintaxe. Então aqui tem uma observação, né, um cuidado, assim, já um negrito, assim, cuidado. Execução concorrente por padrão ao invés da execução sequencial. Eu coloquei isso aqui, ó, alguns modelos falam assim, não entendi nada. E aí a gente tem um entre parênteses mais facilitado, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, onde a ordem não importa. Então, por que eu falo para vocês que linguagem de descrição de hardware é diferente de linguagem de programação? Porque linguagem de programação é uma linguagem sequencial. Você varre o código de cima para baixo. Vocês sabem que, sei lá, a linha de código 32 vai ser executada antes da linha de código 33. Só que, no caso da linguagem de descrição de hardware, isso não é verdade. Todas as linhas de código são executadas ao mesmo tempo. E isso já vai gerar um certo desconforto em vocês, porque vocês vão ver que as coisas não são tão simples assim quanto no sequencial. Então, por exemplo, digamos aqui que nós estamos programando em C. Então, vou programar em C. Eu coloquei aqui essas 3 linhas de código. Isso compila? Tainá, isso compila? Falta ponto e vírgula, Felipe. Falta ponto e vírgula, né? Não, importante. Vocês acharam minha pegadinha aí. Não, brincadeira. Eu realmente esqueci de colocar o ponto e vírgula. Mas assim, se a gente tiver ponto e vírgula, se eu declarei x, y e z antes, né? Faltou int x, int y, enfim. Isso daqui compila. Isso daqui. Se teoricamente eu sequer declarei o y antes, isso daqui não vai compilar. Vai dar um erro de compilação falando, né, que a minha variável y ou não foi declarada, ou então não foi inicializada, né? O próprio GCC vai dar esse erro de compilação. Aqui, estamos falando em VHDL, onde todas as linhas de código são executadas ao mesmo tempo. Então, esse primeiro compila, e esse segundo compila, também compila. Então, olha só que loucura, né? Eu já sei o valor de Z, eu já sei que Z vale 5, antes mesmo de eu saber o valor de Y. É que você, programador, não sabe, mas o circuito já sabe, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Claro, vai ter aqui um atraso de propagação do sinal e blá, 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 mas enfim, tudo aqui acontece ao mesmo tempo. Então, ambos os casos estão corretos e ambos os casos não tem nenhuma diferença no circuito que vai ser gerado. Então, assim, as coisas são um pouquinho diferentes aqui no mundo das linguagens de descrição de hardware. Como é que a gente faz, né, na prática, para a gente fazer um projeto com uma linguagem de descrição de hardware, como, por exemplo, o VHDL? A gente tem 2 etapas. A gente tem a etapa de concepção do projeto. Então, eu vou falar para vocês assim, eu quero um processador. Aí vocês vão falar, ai meu Deus, por onde eu começo? Espera aí.
Um processador, ele tem uma ULA, ele tem memória, ele tem computador. O que mais que ele tem? Ele tem registrador, né? Vocês vão lembrar dessas coisas. Então, isso daqui a gente passa do bloco mais alto, que é a parte mais complexa, né? E a gente vai quebrando em pedacinhos. Por enquanto, eu nem comecei a escrever nenhum código. Eu tô só pensando aqui, né? Então, tá. Tô quebrando aqui. E isso a gente chama de top-down, né? Que seria do mais alto, do mais complexo, por mais baixo, que é o mais simples. Essa é a etapa de concepção do projeto. Depois, nós vamos para a implementação, que é o bottom-up. Eu vou fazendo o código desses bloquinhos, né? Eu vou testando eles e aí eu vou integrando e voltando lá para o meu processador, que seria o meu top level aqui, né? Curiosidade para vocês. Essa terminologia top-down e bottom-up, muito provavelmente vocês já viram ou vocês já vão ver em alguma matéria de rede de computadores, alguma matéria de internet, porque essas daqui são as duas abordagens que o pessoal usa para ensinar as camadas da internet. Tem o top-down e tem o bottom-up. Aqui a gente usa as duas, a gente pensa top-down e a gente implementa bottom-up. Então, tem até a setinha aqui para mostrar isso para vocês. Aí aqui tem a ideia, né? A gente tem aqui os nossos módulos, né? Esses nossos módulos a gente vai quebrando em coisas mais simples. Então, aqui a gente quebrou, por exemplo, em portas lógicas, aqui deve ser uma tabela, uma LUT. Nosso outro módulo a gente quebrou em coisas mais simples. A gente pode continuar quebrando em coisas mais simples. Aí vocês vão falar assim, Felipe, quando é que eu paro de quebrar? Quando tiver simples o bastante. Por exemplo, vocês não vão quebrar uma porta lógica. Como é que vocês quebram uma porta lógica? Mais simples do que isso é um transistor, sendo que vocês nem devem saber o que é um transistor, né? Que é uma parte assim da microeletrônica. Então, quando tiver simples o bastante, vocês param de quebrar. Tá? Essa que seria a ideia aqui. Mostrar para vocês um pouquinho como é que é a estrutura de um arquivo VHDL. Então, o nosso arquivo VHDL, eu já vou mostrar para vocês o arquivo mesmo, né? Mas assim, ele tem 3 partes. A primeira parte é a parte que nós chamamos de biblioteca e pacotes. Quando vocês começam a fazer um código em C, a primeira coisa que vocês colocam no código, sem dúvidas, vocês colocam lá include stdio.h. Por que vocês fazem isso? Porque a biblioteca stdio.h é a biblioteca que dá suporte a um monte de coisas, principalmente ao print e ao scanf. E como quase todos os códigos de vocês têm print e têm scanf, vocês colocam, então, um include stdio.h. Aqui nós fazemos a mesma coisa. Então, tem essa biblioteca aqui que vocês não precisam decorar o nome dela. Eu sempre me esqueço qual é o nome dela. Mas tem esse i3e aqui, .stdlogic 1164, que é uma biblioteca que sempre a gente tem que importar ela, porque ela tem aqui esses tipos de dados, né, que a gente usa bastante, que é o stdlogic e o stdlogic vector. Então, assim, vocês sempre vão começar o código de VHDL com esse include aqui. Depois, a gente tem a parte que nós chamamos de entidade. O que é entidade? A entidade é uma caixa preta. Então, eu tenho uma caixa preta, no caso, um pastel, uma caixa preta, que eu sei que tem entradas e eu sei que vai ter saídas. O que tem dentro da minha caixa? Eu não sei. Por enquanto, eu só sei que tem entradas e tem saídas. Esse pastel aqui é porque, assim, a Tainá me convidou, mas ela não me deu comida, então eu vou comer a almofada até o fim da palestra. Já fiquem esperando eu estar mordendo a almofada. E, por fim, a arquitetura. O que é a arquitetura? A arquitetura é o que tem dentro da minha caixa preta. Então, essa aqui é a ideia aqui. Pronto. Deixar um pouco mais palpável para vocês. Temos o nosso include, tá? Temos a nossa entidade. Entidade porta end. O que é uma porta end? A porta end é uma porta lógica que geralmente tem 2 entradas. Então, percebam que o A e o B estão como in e uma saída. O Y está como out. Eu sei que deve ter pelo menos uns 5 de vocês que estão pensando assim, meu Deus, eu preciso decorar tudo isso?
nessa palestra de 1h30, não, vocês não precisam decorar isso. Não é o objetivo aqui da palestra que vocês decorem a sintaxe do VHDL. Mas que vocês tenham contato com isso, que vocês saibam identificar algumas coisas, né? Então, a gente tem aqui duas entradas, duas coisas do tipo in e uma saída do tipo out. Por enquanto, eu não falei o que é isso. Eu só falei que é uma caixa, tudo bem, o nome meio que entrega. Mas, assim, é uma caixa que tem duas entradas e uma saída. Qual que é a minha arquitetura? O que é que tem dentro da minha caixa preta? Aqui dentro, eu vou falar como que a minha saída se relaciona com as minhas entradas. Então, o meu Y, o que é o meu Y? O meu Y, ele vai receber o meu A AND B. Então, aqui já aparece uma surpresa para vocês. A gente tem à nossa disposição um operador lógico AND, que vai fazer com que esse A AND B seja o meu Y. Então, assim, primeiro código que vocês vão ver na vida de vocês VHDL, uma porta AND. Claro, né? Assim como uma longa jornada se começa com um único passo, começamos aqui a nossa longa jornada de VHDL com uma porta AND. Seria o circuito mais simples que vocês conseguem descrever. Aqui, mais a título de curiosidade, mas a nossa entidade, quando eu declaro uma entidade, ela pode ter uma coisa que nós chamamos de generic. O que é esse generic? O generic, vocês já devem ter feito isso em C, provavelmente. Vocês conseguem fazer um define em C. O que é o define em C? Se eu escrever, por exemplo, define size 1000, sempre que vocês aparecer o size no código de vocês, automaticamente o compilador vai trocar por 1000. Então, essa é a função do define. Inclusive, quem estiver aqui na oficina, logo depois dessa palestra, nós vamos usar o define do C, tá? Então, já fica aí minha propaganda para a minha oficina daqui a pouco. Quero mostrar para vocês o seguinte. Se eu falar para vocês que eu só tenho uma entidade, eu só tenho uma caixa preta, que ela tem duas entradas e uma saída, vocês conseguem me afirmar o que é que tem dentro da caixa preta? Vocês conseguem pensar em algum circuito digital que tenha duas entradas e uma saída? Claro, não vale porta AND, que eu já falei, né? Vocês conseguem pensar em algum circuito com duas entradas e uma saída? Cadê a galera do primeiro ano que acabou de ver isso? Ah, porta OR, interessante. O que mais? Tem mais algum? Soma A, B. Boa. Essa é uma boa também. Então, possibilidades. Temos porta AND, claro. Temos porta OR. Também temos, por exemplo, um somador completo. No caso, isso aqui é um somador incompleto, mas enfim, temos um somador também. Então, percebam o seguinte. Só falar a entidade, só falar que tem duas entradas e uma saída, não me diz nada. Porque eu posso ter, com base em uma mesma entidade, eu posso ter inúmeras arquiteturas diferentes. Aqui, por exemplo, eu coloquei 3. Eu poderia colocar porta shore, tá? Eu poderia colocar, sei lá, uma porta not com enable, talvez, poderia. Enfim, dá para fazer um monte de coisas com duas entradas e uma saída, né? Então, realmente, a arquitetura, né, dizer o que está acontecendo lá dentro, que é a parte assim, mais importante e mais trabalhosa quando vocês vão escrever um código com uma linguagem de descrição de hardware, independente de qual linguagem seja. Essa separação que eu coloquei aqui, em biblioteca, entidade e arquitetura, todas as linguagens de descrição de hardware têm isso. Não é porque é VHDL, não. Todas têm isso. Aqui, só mostrando para vocês que, em geral, eu separo a arquitetura em duas partes. A gente tem uma área declarativa e uma área descritiva. Já vou explicar para vocês o que seria cada uma dessas áreas, tá? Mas, vamos avançar aqui. O VHDL tem um monte de tipos de dados diferentes. Felipe, eu preciso decorar esses tipos? Não, até porque eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabe, por exemplo, quais são
todos os tipos de dados da linguagem C. E eu não sei. Então, assim, vocês não precisam decorar esses tipos de dados. Mas eu deixei aqui delimitado os dois tipos que nós mais utilizamos, que é o stdlogic, ou vector, e o tipo unsigned. Vamos lá, galera do primeiro ano. O que é que seria esse unsigned? O unsigned é quando a gente não tem o bit mais significativo, né, como bit de representação de magnitude. Então, unsigned é um binário que sempre será positivo. A gente não precisa se preocupar com a sua representação negativa. Por isso que o valor vai de 0, né, até esse 2 bilhões aqui, mais alguma coisa quebrada. E a gente pode converter esses tipos de dados com o auxílio de algumas funções, o que seria semelhante aos castings que vocês já devem ter feito na linguagem C. Isso daqui, eu acho muito importante gastar um tempinho a mais falando com vocês, que é o seguinte. Vamos lá, pergunta de prova da palestra. Como é que a gente representa o número 4 na base 2? Ninguém sabe representar 4 na base 2? 0. Por favor, pessoal do primeiro ano, nossa, por favor, gente. 100. Isso, 100. Agora, a pessoa que falou 100, que eu não consegui ver quem foi, como é que você sabe que é 100? Eu fiz por potência de 2, então é 1 elevado a 0 que é igual a 1, 1 elevado a 1 que é igual a 2, 1 elevado a 2 é 4. Daí você bota 1 no lugar do 2 ao quadrado. Isso mesmo, no fundo você fez de maneira bem rápida 1 vezes 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0, que deu 4. Isso. Você sabe, porque alguém te ensinou, que o bit mais à esquerda é o bit mais significativo. Isso é uma convenção internacional, olha só que chique. Então alguém te ensinou isso. Só que, quando a gente fala de linguagem de programação, vocês estão acostumados, por exemplo, quando vocês declaram um vetor, que a posição 0 é a primeira posição. E a última posição, né, a posição mais à direita, é a posição que tem o maior índice. Eu acho que todas as linguagens são assim, com exceção, talvez, eu não lembro se é o MATLAB que faz ao contrário, mas enfim. Então, assim, vocês estão acostumados dessa forma. 0, 1, 2, 3. Que, no caso do VHDL, é quando a gente usa esse to aqui. Mas, para nós que mexemos muito com essa parte de sistemas digitais, isso não é muito intuitivo. Porque o mais significativo é o 0 e o menos significativo é o 3. Vocês percebem que dá um pouco de nó na cabeça? Então, o VHDL permite com que a gente faça o down to. O down to é o espelho dele, né? Então, a primeira posição é a 3, a segunda é a 2 e a última é 0. E com isso, isso fica muito mais fácil da gente relacionar com a realidade. Então, por exemplo, se eu falar para vocês, quanto que é 8 em binário? É 1, 0, 0, 0. A posição mais significativa, o x de 3, é 1, e os outros valores são 0. Então, assim, o VHDL nos permite, né, fazer ambas as coisas. Mas, geralmente, a gente usa mais o down to. Só para mostrar para vocês que eu falei de entradas, falei de saídas, mas não falei, por exemplo, de variáveis intermediárias. O VHDL ele tem suporte, né, para variáveis intermediárias, que nós chamamos de signals, que seriam um fio aqui, né? Então, se eu perguntar para vocês assim, quanto que vale y? Vocês podem falar, y vale A and B or C and D. Vocês podem fazer tudo numa linha só de código, podem. Vocês também podem quebrar em variáveis, né, os nossos signals. Vocês podem, por exemplo, criar um signal x1 aqui, falar que meu x1 recebe A and B,
Vocês podem criar um signal x2, falar que x2 recebe C AND D, e aí, enfim, vocês falam que y recebe x1 OR x2. É uma possibilidade. Mostrar aqui para vocês que nós temos uma série de operadores lógicos à nossa disposição. Então, a gente tem AND, tem OR, tem NOT, tem AND, NOR, XNOR e por aí vai. E também temos alguns operadores aritméticos. Mas operadores aritméticos são meio complicados de usar. Adição e subtração até vai. Agora, por exemplo, você vai falar assim, nossa, Felipe, eu vou declarar um circuito que faz um circuito digital com portas lógicas que faz a exponenciação de 2 números. Eu nem sei que circuito faz isso. Quando vocês usam um operador desses, nós chamamos de operador comportamental. Por quê? Porque vocês estão falando assim, olha, eu não sei que circuito faz isso, mas, por favor, gere esse circuito para mim. E aí vocês vão ter que confiar, às vezes até meio que cegamente, no circuito que vai ser gerado. Não tem como vocês garantirem que esse circuito que vai ser gerado era realmente o circuito que vocês pensavam. Ou sequer pensaram. Então, assim, é um pouco perigoso vocês usarem, né, esses operadores aritméticos. Tá? Então, ter cuidado com isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu estou aqui olhando para o tempo, eu sei que já são 9h30, antes que a Tainá puxe a minha orelha. E temos ainda mais alguns slides de sintaxe. Mas, para não ficar muito maçante, eu vou parar aqui a parte da sintaxe, que não é tão assim importante, até porque vocês têm acesso aos slides e também a uma apostila, espero que tenham colocado aí no chat. E eu quero mostrar para vocês um pouco na prática como é que a gente mexe com as linguagens de descrição de hardware. Então, vamos fazer o seguinte. O que é que eu estou abrindo aqui agora? Eu estou abrindo o Quartus, que é o software proprietário da Altera, no caso da Intel, para poder carregar códigos na minha placa FPGA, que também é da Altera. Então, abri aqui o Quartus. Uma vez que eu abri o Quartus, caso algum de vocês queira baixar o Quartus, é gratuito. No caso aqui eu estou usando a versão Lite, que é a versão gratuita. Então, vocês podem baixar, né, na casa de vocês, por exemplo. É que vocês não vão ter uma placa FPGA para carregar as coisas, mas vocês podem brincar com ele, dá para fazer algumas coisas interessantes nele. Qual que é a primeira coisa que eu faço aqui? Eu vou criar um projeto. Então, eu preciso criar um projeto. Vou colocar aqui uma pasta para o meu projeto. Ainda bem que eu deixei tudo organizadinho aqui. Preciso dar um nome para ele. Então, por exemplo, porta Angel. Esse nome já é meio autoexplicativo, né? Por que eu coloquei o nome dele de porta Angel? Tá. Eu já vou adicionar o arquivo, não dá tempo de ficar escrevendo código com vocês. Eu já vou adicionar aqui o arquivo da porta Angel. Finalizar aqui. Estamos aqui com o código da minha porta end, né? Esse código ele tem 2 entradas, que é o meu A e o meu B. Ele tem 3 saídas. Ué, por que 3 saídas ele tem, né? No fundo, eu só peguei a entrada A e joguei nesse Alt A para confirmar que quando eu levantar esse meu botão, essa minha chave, realmente eu estou mandando um nível lógico alto para o meu A. É só um feedback adicional. Eu tenho o meu B, fiz a mesma coisa com esse meu Alt B, e eu tenho o meu Y, que é o meu A AND B. Tudo bem. Vamos fazer uma compilação rápida aqui. No fundo, essa compilação rápida ela só vai ver se tem erro no meu código, por enquanto. Só uma curiosidade para vocês, isso que eu estou fazendo com vocês aqui, a professora Edith já deu aula sobre isso há alguns anos para engenharia elétrica e 2 anos para engenharia da computação, para ciência da computação, na matéria optativa. Então, assim, o pessoal
Gostava bastante disso daqui. Só que lá eles usavam o Vivado não, um outro software, porque a placa da professora Edith não era da Altera. Pronto. Ó, tudo verdinho, olha que maravilha, né? O nosso sonho, não teve nenhum erro aqui. Olha só que interessante. Eu posso, por exemplo, aqui, tem um recurso que eu posso visualizar o circuito que foi gerado. Olha aqui minha porta lógica. Ele reconheceu corretamente a porta end. Então, meu A, meu B, né, entram na minha porta end e sai o Y. E aqui no fundo é um fio, porque eu só liguei a minha entrada A na minha saída Alt A. A minha entrada B na minha saída Alt B. Então, assim, aqui já é um bom indício de que o que eu fiz está certo. Qual que é o próximo passo aqui? Eu posso, por exemplo, simular esse circuito. Percebam, por enquanto, eu nem conectei a placa FPGA ainda. Então, isso daqui vocês poderiam fazer na casa de vocês. Eu posso simular. Se alguém quiser esse passo a passo que eu estou fazendo, no link que devem ter colocado no Drive aí para vocês, tem uma apostila. Nessa apostila tem um apêndice que é esse passo a passo que eu estou fazendo agora. Então, eu estou aqui na minha janela de simulação, eu vou simular o meu circuito. As minhas duas entradas, né? E as minhas saídas. Então, deixa eu dar um pouco de zoom aqui agora. O que eu vou fazer aqui? Vamos lá, galera do primeiro ano, pelo menos do primeiro ano. Os mais velhos podem falar também. Se eu tenho duas entradas, cada entrada com 1 bit, quantas possibilidades diferentes eu tenho? Vou facilitar a pergunta. Se eu tenho 2 bits, quantas possibilidades eu tenho de representação com 2 bits? 4. Aí, 4. Então, primeira possibilidade, 0, 0. Segunda possibilidade, 0, 1. 1, 0. 1, 1. Pronto. Poderia continuar aqui colocando valores? Poderia, mas não faz sentido que vai se repetir apenas. Vamos simular agora. Só arrastar aqui para mudar a ordem. Olha só, o meu Y, a minha saída na minha porta lógica, né, só vale 1 quando ambas as minhas entradas forem iguais a 1. Então, aparentemente, a minha simulação ela está correta. Simulei corretamente. Agora eu posso, então, partir para carregar o código na minha placa FPGA. Como é que funciona isso? Eu preciso fazer uma coisa que nós chamamos de processo de pinagem. No caso, primeiro eu preciso configurar minha placa FPGA. Deixa eu configurar aqui. Eu estou falando que eu quero usar exatamente essa placa aqui, porque cada placa tem uma arquitetura diferente. Então, eu estou falando que eu quero usar essa placa aqui. E agora, eu preciso fazer a pinagem. O que é a pinagem? A pinagem é... eu preciso relacionar as entradas e as saídas do meu circuito com a minha interface. Então, eu posso, por exemplo, colocar as entradas nas chaves aqui da placa FPGA. Ou então, em botões, eu posso fazer isso. E as saídas eu posso colocar, por exemplo, nos LEDs que eu tenho aqui à minha disposição. Então, agora, para vocês verem... Felipe, desculpe. Oi. Sempre põe a placa na sua frente,
porque se você puser do lado, ela não aparece. Por causa do fundo ou por causa do... Como eu não tenho feedback visual aqui, realmente eu estou perdido com essa questão de colocar a placa. Assim está aparecendo. Daqui, gente, é a minha colinha, tá? É uma tabela de pinagens para eu saber onde fica cada coisa da minha FPGA. Então, eu vou colocar as duas entradas em duas chaves. E as minhas saídas eu vou colocar em LEDs. Então, eu vou colocar o Y no LED mais à direita. E aquelas outras eu vou colocar nos LEDs mais à esquerda. E agora vocês vão presenciar na prática um processo de compilação demorado. No caso, vai demorar 1 minuto, mais ou menos. Vocês estão acostumados a compilar o código em, sei lá, 10 segundos? Aqui demora 1 minuto. Isso porque é um circuito simples. Eu fiz um circuito uma vez que para compilar demorou meia hora. Então, assim, depende. É porque eles fazem de um jeito para usar a menor quantidade de recursos possíveis da sua placa FPGA. E aí, para você conseguir enxugar bastante, né, esses recursos, demora um pouquinho. Se alguém quiser comentar algo, deve ter uns 30 segundos ainda de compilação aí, pelo menos. Felipe. Oi. Olha, é porque eu estou entrando e saindo, por isso que eu não estou coordenando, mas fala que é por isso que antigamente chamavam um compilador de silício. Ah, né? Sim. É o que a gente falava. Eu passava de uma linguagem para circuito de silício, que era transistor, né? Então, falava compilador de silício. Agora não fala mais. Isso eu estou dizendo há 30, 40 anos atrás. Né? Vocês não tinham nascido. Né? Oi, Edith. Oi. Felipe, deixa eu só fazer um comentário aqui. Acabei de receber que nessa plataforma que a gente está fazendo as palestras, os pessoal que está assistindo não tem acesso ao chat, tá, Felipe? Então é só o microfone. Quem pode ter acesso ao chat são os membros das equipes. Então, pessoal que está assistindo, se possível, se quiser fazer pergunta, tem que ser pelo microfone. A gente está tentando ver se existe algum mecanismo para melhorar, já que é a primeira palestra. Está sendo cobaia, viu, Felipe? Não, bom que você avisou que na próxima palestra, Júlio, eu vou gerar um QR Code, então que eu preciso que eles acessem um link. Aí se não tem como passar o link, fica horrível. Ah, legal. Vou gerar o QR Code, então, na próxima. Então, nesse sentido, pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta para o Felipe, por favor, ligue o microfone, aí tudo bem, tá bom? E apareçam. É por isso que eles não falavam, né? Faz todo sentido agora. Não, mas eles podem falar. Agora, Felipe, eu também prometi que a gente vai soltar esse material, porque eles estão sem acesso ao material. Claro, sem problema. Gente vai soltar esse material, gente, verdade, tá? E o Arthur fez essa matéria, né, Arthur? Lembra? Sim, professora. Só o software, igual o Felipe falou, que era diferente para poder programar. Era as iLinks. Gente, se vocês não enxergarem bem, eu vou mostrar de uma outra forma daqui a pouco. Tá tentando aqui, tá bem posicionada a placa? Tá dando pra ver agora. Tá dando? Quer dizer, mais pra direita. Aí. Pra direita aqui? Não, pra esquerda, então. Pra esquerda. Desculpa. Daqui a pouco fica melhor de mostrar que eu vou usar um recurso adicional aqui. Mas, ó, se eu levanto o A, percebam que um dos LEDs aqui, né, brilhou. Que é aquele fio que eu puxei direto na saída. Se eu levanto o B, olha aqui a saída da minha porta end, brilhando. Levanta só um pouquinho. Aí. Se eu aproximar, será que ajuda? Aqui é ao vivo o negócio, né? Com todos os problemas técnicos possíveis. Mas então, se eu abaixo aqui uma das entradas, né? O meu LED de saída, que é o LED mais à direita, vai abaixar. Se eu levanto ele volta. Então, isso daqui é o primeiro circuito, né? VHDL possível. Mas eu sei que alguns vão falar assim, eu não enxerguei direito, né?
E aí, com permissão do Vitor, eu vou apresentar para vocês aqui agora um projeto que nós desenvolvemos lá na Poli. E aí vocês vão conseguir ver melhor. Cadê? Então, assim, lá na Poli nós usamos o laboratório digital, que é o laboratório que eu falei para vocês, e os alunos mexem, né, com a placa FPGA. Só que como é que eu vou apertar botões e mexer em chaves se nós estamos no distanciamento, né? Então, a gente tem aqui uma placa FPGA que também está com a porta END, e temos um monte de fios. O que são esses fios todos? O Vitor vai explicar para vocês no sábado, então está feita a propaganda da palestra dele. Mas, o que é importante vocês perceberem aqui? Eu tenho um aplicativo no meu celular, tá? Onde, neste aplicativo aqui, tá, na minha ajuda, tá mais ou menos? Eu sei que para focar vai ser horrível, mas... Na frente Mais do pra peito, mais para a esquerda. Põe na sua frente. Na minha frente, assim? Na sua frente. Ai, agora um pouco mais pra cima. Pra cima. É que eu preciso mexer. Ele do chefe. Se eu apertar os botões aqui no meu aplicativo, estão vendo que o LED aqui começou a brilhar? Olha só. E aqui está a saída da minha porta END, que está bem... Esse fio se moveu de ontem para hoje, que pena. Está bem em cima aqui. Mas, olha só. Por meio do meu celular, de um aplicativo no meu celular, eu consigo controlar a placa FPGA que está lá no laboratório. Então, é assim que os alunos estão fazendo na disciplina durante este ano. Ano passado também. E é isso, né, que o Vitor vai apresentar para vocês, esse projeto que eu desenvolvi junto com ele, na palestra de sábado, para quem quiser ver. Mas agora vocês podem acreditar que realmente tem uma porta END aqui nessa placa FPGA, né? E eu consigo aqui alterar suas entradas por meio do meu celular. Tudo bem. O que mais? Dá para mostrar pelo menos mais um circuito aqui. Então, vamos mostrar um flip-flop para vocês. Alunos do primeiro ano vão ver flip-flop na semana que vem. Então, já fica aí um spoiler da aula para vocês. O flip-flop seria o elemento assim, mais básico, né, com exceção do LED, que não convém aqui falar, mas seria o elemento mais básico de armazenar memória digital que nós temos. Estão vendo que demora um pouquinho o processo, né? Aqui tudo nesse software é um pouco demorado. Pronto. Aqui nós temos um código de um flip-flop do tipo D. Então, o que esse código aqui ele fala? A gente tem aqui um clear, né? O clear, todo circuito sequencial, todo circuito que armazena a memória, ele tem que ter um sinal de clear. Esse sinal de clear é para limpar o nosso circuito, para garantir que ele está zerado. Ele tem um clock, né? Então, circuitos sequenciais, geralmente, ocorrem mudanças durante os períodos de borda de subida do clock. Então, a gente tem um clock. A gente tem um enable, para que ele não fique sempre armazenando o que está na sua entrada, que seria essa entrada dado. E ele tem uma saída. Então, a gente tem aqui esses nossos 5 sinais. Já vou fazer a carga direto na placa FPGA. Felipe. Oi. Eu mandei para você um QR Code com o link do material, caso você queira apresentar aí na tela. Ah, tá. Beleza. Você tá rápido, hein, Léo? Deixa eu ver aqui. Carreguei. Vamos lá, trabalho em equipe aqui, gente. Tirar o fio da frente, colocar na minha frente, mais ou menos. Agora mais pra cima. Mais pra cima? Bem mais pra cima. Aí. Não sei como é que eu vou apertar os botões assim, mas vamos ver aqui. Agora não dá pra ver nada.
Aí. Eu vou tentar primeiro pela imaginação aqui, tá? Essa daqui é a minha primeira chave, eu tô sentindo ela com o dedo. O que é a minha primeira chave? Minha primeira chave é o dado, é o que eu quero armazenar no meu flip-flop. Então eu vou levantar ela. Tá levantada já, não tá? Tá levantada já. Eu vou levantar ela. Tudo bem. Eu quero armazenar o valor 1 no meu flip-flop. Lembrando, o que está aparecendo no LED aqui em cima, que no momento está apagado, é o valor do meu flip-flop. Aqui, esse primeiro botão é o meu clock. É o primeiro botão? O primeiro botão acho que é esse. Não, é esse. É esse. Meu primeiro botão é o meu clock. Então, se eu ficar apertando aqui várias vezes o botão, é como se eu mandasse vários pulsos do meu clock. Então, se eu apertar aqui agora... O que aconteceu? Nada, né? Não aconteceu nada. Nada. Tô passando vergonha aqui com vocês. Desculpa, gente. Eu fiz errado. Não. Isso daqui é uma pegadinha. Cadê o meu enable? O meu enable é que faz com que eu guarde os dados no meu flip-flop. O meu enable é a segunda chave. Eu vou levantar ele aqui agora. Agora eu vou apertar o botão. O botão certo? Botão. Agora deu. Agora deu. Então, quando eu apertei, né, salvou. Se eu abaixar o meu dado e apertar de novo, apagou. Por que apagou? Porque ele salvou o que estava na entrada, que era o valor 0. Se eu levantar e apertar, ele brilha de novo. Ainda bem que eu consigo ver o brilho refletindo na minha tela, então estou sabendo que ele está brilhando mesmo. E para limpar, eu coloquei o clear aqui neste meu segundo botão. E esse clear, nós chamamos ele de clear assíncrono. Por que assíncrono? Porque vocês vão ver que eu vou apertar ele e ele já vai limpar. Eu apertei e ele já apagou o valor. Sendo que eu nem precisei dar um pulso de clock. Diferente, por exemplo, de salvar o dado. Ele só vai salvar o dado, né, quando eu dar o pulso de clock aqui. Mas para limpar, é só apertar aqui e limpou. Tudo bem? E este daqui é o nosso flip-flop. Agora, eu quero voltar aqui para os slides para vocês. Claro, não tem como passar tudo, mas vamos para o finalzinho, então, só para mostrar para vocês. Isso aqui era um bando de coisa de sintaxe que vocês podem olhar depois. Se alguém quiser tirar dúvida comigo, fica à vontade de mandar e-mail, tá, gente? A gente tira as dúvidas. É mais para não puxarem minha orelha aí. Como é que a gente faz, então, para mexer com HDL, né, linguagem de descrição de hardware na prática? Primeira opção, vocês compram uma placa FPGA, né? Aí tem quem tiver a oportunidade. E utilizar, aqui está com erro, utilizar um ambiente de desenvolvimento proprietário, como, por exemplo, eu usei com vocês o Quartus agora. Segunda possibilidade, vocês podem trabalhar, né, apenas com simulação e usar um outro errinho aqui, simulador. Vou arrumar esses erros e postar uma nova versão dos slides para vocês. E utilizar, saiu utiliza 2 vezes, que estranho. E utilizar um simulador, como por exemplo o GHDL. O GHDL é como se fosse um GCC do VHDL. Então ele é um compilador e um simulador apenas para o VHDL. E aqui tem o GitHub, caso vocês queiram, né, olhar um pouquinho isso daqui. O que a gente não viu? Até porque a palestra tinha um tempo muito limitado. Primeira coisa, um recurso que nós chamamos de High Level Synthesis. High Level Synthesis é um circuito geralmente pago, é um recurso geralmente pago. Então, assim, naquela versão gratuita do Quartz que eu mostrei para vocês, não tem o High Level Synthesis. Mas a versão paga, que custa, eu acho que $2.000, caro, né? Tem. Então, assim, é um recurso onde, de maneira bem simplificada para vocês, tá? Vocês escrevem o código em C, ou então em C++, e ele passa esse código, ele transforma esse código num circuito digital equivalente. Só que assim, quando eu falo equivalente, muito cuidado, porque esse equivalente é o que nós chamamos de portabilidade de função. Então,
o que vocês colocaram em C, ele vai gerar um circuito digital. Mas o desempenho desse circuito digital gerado, esquece. Ele vai ter um péssimo desempenho. É muito mais interessante você fazer o circuito com uma linguagem de descrição de hardware. O pessoal está investindo muito nessa área, né, de high level synthesis para conseguir melhorar isso, mas por enquanto ainda andamos a passos meio lentos. Claro que esse circuito que ele gera ainda é melhor que o código em C. Por quê? Por conta da placa FPGA. A placa FPGA ela tem um desempenho muito bom. E o segundo ponto, que é algo que eu estou explorando um pouco nos últimos tempos, é a parte de processadores soft-core. O que é isso? Vocês conseguem rodar um processador mesmo, um processador completo dentro da placa FPGA. Inclusive, eu já rodei o GCC dentro da placa FPGA, normal, assim. Você coloca o código C, compila com GCC e roda normal dentro da placa FPGA. São processadores soft-core. Por que soft-core? Porque não tem exatamente um processador lá dentro, como tem no seu notebook, no seu desktop. Mas você instancia um processador lógico, né, dentro da placa FPGA. E aqui temos algumas referências. A principal nossa, a autocitação é tudo, né? A principal é a apostila que eu fiz, que vocês vão ter acesso aí, né? E também tem alguns livros de VHDL. Esse primeiro aqui é um livro em português. Esse terceiro é um livro em inglês. Esse quarto também é em inglês, mas esse quarto aqui é um livro gratuito. Vocês vão na internet, e gratuito mesmo, não é pirateado não, tá? Vocês vão na internet, vocês acham um livro para baixar, gratuito, com licença Creative Commons e por aí vai. Então, caso alguém se interesse por estudar um pouco mais sobre o assunto, temos aqui algumas referências. Agora, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu estou com o WhatsApp aberto aqui, que eu já... Cadê o Léo? Agradecimentos ao Léo. Mas para o pessoal do primeiro ano, a professora coloca no Teams depois o link correspondente. E aí, então, Felipe, terminou? Com 8 minutos aí de folga. Tá bom. Muito obrigado. Então, pessoal, agora a gente tem uma fase aí de questionamento, de perguntas, né? E só lembrando, né, que daqui a pouquinho, às 10h30, o Felipe continua com a parte mais de oficina, a parte mais prática, né, Felipe? Isso aí. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Antes disso, eu tenho uma pergunta, Felipe, rapidinho. Eu sou da época que mexia com circuito, porta-lógica e montava os fiozinhos, etc. E eu achava muito interessante que você tinha que usar multímetro para ficar detectando fio quebrado. Se bem que hoje também ainda é assim, né? Mas hoje, para fazer esses circuitinhos aí, facilita bastante, né? Ou seja, se eu quiser fazer um projeto mais complexo, a ideia hoje é utilizar um FPGA para esse projeto, e aí Sim. Você não monta mais circuitos com portas lógicas. Será que a tendência é não ter mais essas portas lógicas? Aí volta naquele ponto que eu comentei, né, Júlio? Uma vez, eu gosto de abrir as coisas, né, coisa de engenheiro, eu abri o meu mouse, e meu mouse tinha um circuito integrado lá, normal, sabe, com fiozinho. Então, assim, algumas coisas tendem a não mudar até por questão de custo, né? Então, você pega um mouse aí de, sei lá, R$10, o pessoal não vai montar um ASIC, vai pegar um CI mesmo, enfiar lá dentro e tá valendo, né? Então, isso daí eu acho difícil a gente simplesmente abrir mão para sempre, né? Vai continuar tendo, pelo menos nos próximos anos aí. Antigamente, né, eu gostava de ficar desmontando os equipamentos, você desmontava e conseguia reaproveitar as portas lógicas, os resistores, essas monte de coisa. Hoje não é mais assim, né? Pifou, você já joga fora, porque pifou é um circuito tão complicado, né? Um SEI complicado lá que não tem como, né? É por aí, não. Muito legal. Uma outra pergunta, rapidinho. Você falou que existe o simulador, e aí você usa aplicativo, como é que fala? Dedicado do próprio fabricante, é isso? Isso. Tem a IDE, né, que seria o quarto que eu mostrei para vocês, mas, por exemplo, o GHDL, que ele só faz o GHDL só faz simulação. Ele é open source, inclusive. Eu coloquei lá o link do GitHub, né, vocês podem baixar, mexer.
Mas ele, assim, a ideia dele não é a placa FPGA, porque ele não conhece a arquitetura da placa FPGA, né? Porque isso daí é segredo comercial. Porque isso que é bacana, né? Vamos supor, você falou que a placa custa em torno de R$1.000 hoje. Uhum. Você consegue baixar o simulador, então, e fazer testes sem ter a placa, né? Sim, consegue. Que legal. Existem algumas placas mais baratas, claro, né? Em geral, existem até algumas poucas placas open source, mas realmente é bem mais limitado, né? Tanto a questão de periféricos quanto a questão da FPGA em si, porque essa tecnologia para você conseguir enxugar o circuito, né? É algo muito importante, claro, aqui na palestra não deu nem para sentir, mas no meu mestrado eu estourei a memória da placa, com facilidade estourei a memória, assim, né? No começo do mestrado eu falei, nossa, ferrou, vamos ter que enxugar aqui o circuito, né? Então, essa tecnologia mesmo da FPGA é muito segredo mesmo, comercial, o pessoal não divulga, então, para essas iniciativas open source é difícil eles fazerem uma placa FPGA boa. Então, eu até iniciei uma conversa aqui com a professora Edith, né, para ver se a gente eventualmente adquire algumas placas para o curso, né, de computação da gente aí também, para a gente utilizar e fazer projetinhos interessantes, que eu acho que bem legal. O pessoal do 4º ano gostava bastante da matéria optativa, realmente. Então. Bom, pessoal, alguém mais pode abrir o microfone? Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha, Felipe, parabéns, tá? Eu tenho um comentário, Júlio, que é um comentário que não tem nada a ver com a palestra. Eu acho que as universidades estão perdendo muito ao exigir que todos os professores tenham doutorado. Olha, o Felipe seria um professor excelente, já só com mestrado, mas ele não pode dar aula porque ele não tem o doutorado, tá? Eu digo que o Felipe me ajudou, ele deu algumas aulas, e eu arrisquei, porque na hora... Sabe por que eu arrisquei? Na hora que os alunos fazem a avaliação, eles gostam mais da aula deles do que da minha. Porque até ele tem um linguajar, às vezes, que eu não sei a gíria, né? Eu não sei aí. Eu sei que você caça Pokémon, mas a outra coisa que você gosta, eu não conheço, eu não sei o que é. Então, mas ele se prontifica a dar palestras, tá? E a Cristiana também acho que gostou. Uma vez, acho que, não sei se ela participou comigo de alguma coisa, né? O que você acha do Felipe? Não, o Felipe é ótimo. Não, exatamente isso que eu ia falar. O importante, e ele fala com calma, né? Ele fala numa velocidade boa. A gente analisando aqui você, Felipe, mas acho que todo mundo gostou muito. E eu queria, eu não falei no início, só lembrar que né, Júlio, até quem pudesse escrever no chat, eu acho assim, tem alguém de outra faculdade, de outra universidade, porque esse convite, viu, Felipe, também foi direcionado pelo você na PUC para alunos do ensino médio. Então, assim, a gente tem diferentes públicos aqui, não só os nossos alunos, mas alunos de fora, porque é um evento aberto a todos. Tanto que a gente reforça que podem continuar convidando os amigos de outras faculdades, de outras universidades do ensino médio, porque a gente quer divulgar assim, né, o nosso trabalho aqui na PUC, como eu falei, né, essa semana foi organizada aqui por uma equipe liderada pelo professor Júlio, com todo carinho aí, com todo empenho, que não é fácil, e a gente fica feliz quando tem um convidado assim, como disse a Edith, que, assim, nem sempre o título não necessariamente, né, tem a ver com a forma de interagir, de atingir. Tem 90 pessoas aqui. Oi? Tem 90 pessoas na sala. Felipe, chegou a pico de 98, tá? 98, quase 100 pessoas, por isso que eu estou falando, tem pessoas de fora. Pode escrever no chat aí, quem que é de fora, escreve, pelo menos conta de onde Professora, pra gente. Não, mas no chat... Eles não conseguem escrever, tem que falar. Tem que falar. A gente não consegue descobrir. Mas é isso. Bom, mas acabei minha fala. Vocês não querem perguntar ao pessoal que pode escrever no chat ou que quer ligar o microfone aí? Fica à vontade. Só um comentário rápido, na oficina, a gente vai precisar de conta da Google, tá? Ou então sistema Linux. Eu esqueci de comentar isso porque eu achei que não ia precisar, mas vamos precisar sim, tá? Para vocês poderem botar a mão na massa. Mas isso lá no início da palestra você já dá umas dicas, sim, né, Felipe? O pessoal se configurar, etc, né?
A gente vai usar o Colab, Então, não sei se você já pessoal. mexeu. Mas olha, só uma coisinha, os meus alunos do primeiro ano, vocês viram esse negócio tão bacana, mas infelizmente a gente vai continuar ensinando com Logicim, porque não dá para a gente, de uma hora para outra, dar esse pulo, tá? Mas vamos ver se a gente oferece novamente uma optativa, tá? E quem quer fazer projeto de conclusão de curso, porque dá para fazer coisas muito interessantes. E juntando aí a criptografia, Cristiana, tá? Com Logicim não dá, mas com FPGA dá. Opa! Viu, Edith? Isso que eu te mandei em mensagem, vamos levar em frente, tá? Tá, porque as plaquinhas que a gente tem são muito antigas, ainda da época do Edson Horta, tá? Eu nem sabia que a gente tinha. Vamos ver se a gente atualiza. Não, mas eram dele. E agora, no curso optativo, o primeiro ano a gente usou as plaquinhas do Horta. No segundo ano foi a distância. Então, o único jeito foi usar a placa da Altera, que agora é o... Altera não, da Intel. A gente usou a placa da Intel com o Quartus, tá? Que é um software mais leve do que o outro. Mas é isso, olha, estou feliz que a turma está aí, mas infelizmente eu estou entrando e saindo por uns problemas domésticos, tá? Então, por isso que eu nem estou aparecendo. Aqui está meio caótico. Okay. Pronto, vamos agora tomar um café, vocês vão fazer mais perguntas. E agora, Tainá, você coordena a próxima, né? Oi, o Júlio, sim. O Júlio tem que dar uma de anfitrião para outras palestras também, né? Não é isso, Júlio? Deixa eu só encerrar e eu deixo para a Tainá encerrar depois. Viu, Felipe? Muito obrigado aí pela presença. Obrigado a todos os convidados, os assistentes aí, os que estão assistindo, né? Muito obrigado e gostei bastante também, viu? Achei bem bacana e parabéns aí. Daqui a pouquinho, então, a gente vai para a parte mais prática, né, Felipe? Aí, Tainá, 10h30 começa, gente. Eles vão acordar mais na próxima. Isso. Tainá, você quer falar alguma coisa? Não, que começa 10h30 a outra. Isso. Da oficina. 10h30. Então dá tempo a gente tomar um cafezinho, pessoal, até daqui a pouquinho. Parabéns, obrigado a todos. Felicidades. Tchau para vocês. Até daqui a pouco. Tchau, obrigada. Obrigada, então. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? Ok. Tchau, tchau, gente. Boa oficina e mais uma vez, obrigada, Felipe. Obrigada, Tainá. Obrigada a todo mundo. Imagina, Pro, beijo. Obrigada.